Por que estudamos tanto e não sabemos de nada? Você já teve essa sensação de estudar um assunto, estudar um tema muito profundamente, dedicar dias, horas, meses, talvez anos da sua vida e no final das contas parar e pensar: eu acho que eu não sei de nada sobre isso, eu acho que eu talvez não sirva para estudar sobre esse assunto? Isso é uma coisa que eu tenho pensado, né? E acho que é uma coisa que não é só dentro da minha realidade, né? Dentro da minha linha de pesquisa, do meu trabalho, enfim, eu acho que isso é uma coisa que se estende para vários outros tipos, vários outros profissionais, vários outros ramos, né? E trabalhos. Mas enfim. Dentro da odontologia, muitas vezes eu converso com colegas, amigos e eu mesma me sinto assim às vezes, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre estudou muito, eu tenho a necessidade de saber todos os pormenores de um determinado assunto, né, para poder trabalhar com ele, ou pelo menos para poder falar sobre ele. E muitas vezes, né, principalmente ali quando eu me formei, eu vi muitos colegas que talvez não eram tão estudiosos, né? Talvez não tirassem tantas notas boas, não que notas signifiquem inteligência ou não, porque eu acho que não significa, mas pode ser um dos parâmetros para que a gente tenha esse preconceito do que é estudar ou não, né? Mas eu vi vários colegas que se esforçavam menos já no mercado de trabalho, já se dando bem, entre aspas, né? Porque a realidade a gente não conhece, né? A gente só conhece aquela realidade que a gente vive, porque aquilo que é postado, aquilo que é falado, muitas vezes não é real, não é a realidade, né? E eu parei para pensar que talvez o conhecimento não seja só sentar a bunda numa cadeira e estudar. O conhecimento ele é muito mais do que isso, né? E dentro do rumo da odontologia, o mínimo que você precisa saber é um excelente técnico, né? E para isso, para você ser um bom técnico, você tem que se dedicar horas e horas naquilo que você faz, né? Não é uma coisa de um dia para a noite, não é uma coisa que em um ano você se torne um profissional muito bom, é uma coisa que você constrói, né? E na verdade é uma constante infinita, né? Mas daí a gente se depara com pessoas que têm sucesso e pessoas que não têm sucesso, e a gente julga que as pessoas que têm mais sucesso, elas são mais inteligentes do que nós. E isso é muito ilusório, porque às vezes elas não são mais inteligentes, talvez elas são mais persistentes, talvez elas são mais perspicazes, né? Não necessariamente inteligentes, né? Então essa busca por estudar e achar que a gente vai se tornar profissionais cada vez melhores porque a gente estuda muito é utopia, porque estudar muito uma coisa para ficar bom naquilo, claro, a gente vai ter que fazer, a gente precisa fazer. Mas hoje o mercado de trabalho, as universidades, né, o meio em que a gente vive, eles precisam de muito mais sobre soft skills, que são habilidades que não são estudadas, são habilidades de comportamento, habilidades comportamentais. Elas estão muito mais associadas hoje ao sucesso do que as habilidades de educação, educacionais mesmo, né? Habilidades técnicas. Então, às vezes, não sei se isso soa justo ou injusto, mas essa é a realidade, nós vivemos na realidade e precisamos trabalhar com ela, né? A gente não pode viver alheio a isso tudo. E pensando nisso, né, tem uma outra questão, né? Tem muitas, talvez a gente ache, né, que nós estamos estudando muito, mas talvez nós estamos apenas pagando mensalidade de cursos, de pós-graduações, de especializações, de mestrado, de doutorado e achando que aquilo ali é estudar. E o estudo ele é muito mais uma observação da rotina, daquilo que a gente faz, sempre, né? E você tem parado para observar a sua rotina? Você tem parado para observar a sua clínica, os seus negócios, os seus pacientes, a forma com que estão as suas coisas? Eu acho que o sucesso ele tem muito a ver com isso. O sucesso ele tem a ver com detalhes. E às vezes nós acreditamos que coisas grandes, coisas maiores, é o que faz diferença quando não.
O paciente que chega na nossa clínica, ele não chega lá para contar quantos cursos a gente fez, ou quantos quadros, quantos certificados estão grudados na nossa parede. Não está nem aí para isso. Essa é a verdade. Ele está aí para saber, primeiro, se você executa um bom trabalho, que isso é essencial, né? Isso é indiscutível. E segundo, se você trata ele bem. É isso que ele quer saber. Você ganha um paciente, você ganha um cliente, seja da área que você for, quando você trata ele da forma que ele gostaria de ser tratado. E isso é muito difícil porque cada pessoa gosta de ser tratada de uma forma completamente diferente. E daí entra aquela soft skills que eu estou falando. É você fazer uma leitura do seu paciente, do seu cliente. E como que a gente faz essa leitura? Observando o paciente. Observando o jeito do paciente. Desde como ele responde as nossas mensagens lá no WhatsApp. Desde como ele fica sentado lá na sala de recepção. E muitas vezes a gente não tem esse tempo. E se nós não temos esse tempo, nós precisamos de pessoas treinadas para observar isso. É isso que no final das contas fazem a diferença. É isso que traz o sucesso de fato. É isso que vai fazer você ser conhecido, né? É a somatória da sua habilidade como técnico, como especialista naquela área que você está executando, somado à forma com que você trata os seus clientes, os seus pacientes. E muitas vezes vão ter clientes ou pacientes difíceis de serem tratados. E provavelmente, quanto mais difícil for, e quanto mais você conseguir chamar a atenção desse paciente, mais você vai fidelizar ele. Porque se ele é um paciente difícil, se ele é uma pessoa difícil de lidar, significa que você, que conseguiu lidar com ele, vai fidelizar ele. E é muito fácil a gente receber críticas negativas ao nosso trabalho. Isso é algo comum, né? Na minha área, por exemplo, eu recebo críticas de que é muito demorado, né? Tratamento de canal é muito demorado, sim. Mas eu não posso deixar o meu paciente sair de lá achando que isso é algo ruim. Porque quanto mais rápido eu fizer um canal, mais de qualquer jeito ele vai ser feito. E eu não estou ali para correr quanto o relógio, eu estou ali para correr quanto uma infecção que está no sistema de canais intra-radiculares. E quando eu me aproximo do paciente, eu tenho a chance de explicar para ele a importância, de falar, às vezes de mostrar casos para ele. E é isso que gera em nós autoridade. É isso que faz com que o nosso paciente olhe para nós e pense, nossa, aquele doutor, aquela doutora se preocupa comigo. É isso que vira a chave. E as pessoas veem a gente como um profissional de sucesso, como um profissional inteligente, como um profissional comprometido com aquele trabalho. Então, nossos clientes, nossos pacientes, nossos contratantes, eles têm que ver isso na gente. E isso não é adquirido em um curso, não é adquirido em uma especialização, na leitura de um artigo, num livro. Isso é uma coisa que a gente pode até aprender sobre isso. É importante que a gente leia livros, por exemplo, sobre isso. Converse com pessoas que têm habilidades de encantamento, de habilidades mesmo de conversação com o paciente. Mas isso a gente vai aprender cada um do seu jeito, cada um na sua prática, né? Então isso me fez pensar, na verdade isso tem me feito pensar há muito tempo, né? Uma coisa que eu tenho visto que não basta estar sempre atualizado, não basta sempre estudar. E isso é diferente de dizer não precisa estudar, não precisa estar atualizado. É completamente diferente. A partir do momento que você é um profissional, principalmente um profissional da saúde, que é o meu caso, você não tem escolha de não estudar. Você tem que estudar. Aí muitos colegas falam, mas eu não preciso fazer mestrado, doutorado, especialização, eu já faço um determinado procedimento com excelência. Mas um determinado procedimento com excelência, ele nunca vai ser para o resto da vida executado da mesma forma.
né? Hoje a tecnologia ela evolui muito e dentro da odontologia isso também acontece com uma velocidade gigantesca, né? Então, por exemplo, se você é um profissional que você executa tudo que você executava lá a nível de graduação, provavelmente você é um profissional desatualizado. Você está usando seus materiais de forma errada, às vezes gastando dinheiro à toa, fazendo coisas que nós já não fazemos mais, né? Como, por exemplo, selamento de fossas e fissuras em crianças, que já foi comprovado que não só não faz bem, mas como faz mal. A gente pode ter presença de cárie infiltrativa quando a gente faz esse tipo de procedimento. Outra coisa muito básica é que a gente aprendeu na faculdade, né? Uma coisa muito básica que todo dentista fará em algum momento na sua vida. É uma rotina muito clínica, que é a nossa rotina de restauração. Eu acredito que a maioria dos dentistas de qualquer área, em algum momento, teve que fazer, ou ainda trabalha, ainda faz, restauração com resina composta, né? E daí a gente aprende lá na faculdade que nós precisamos fazer um ataque ácido. A gente faz um ataque ácido no dente para que a gente consiga uma melhor adesão da estrutura do remanescente dentário à resina que a gente vai colocar ali no dente. E era preconizado que a gente tem 30 segundos para esse ataque ácido a nível de esmalte e 15 segundos a nível de dentina. E isso já caiu por terra há muito tempo. E talvez você que esteja me ouvindo agora está pensando, ué, mas não é assim? E é uma coisa, gente, que se vocês forem procurar estudos clínicos, tem estudos dos anos 2000. Não é uma coisa que mudou agora, é uma coisa que já mudou um tempo bem grande e nós continuamos aprendendo na faculdade. As faculdades ainda ensinam desse jeito. Mas não é assim não, gente. Porque as graduações de mineralização do dente, ele não é assim, é a nível de esmalte, pronto, é uma coisa só. É um substrato só. A nível de dentina, toda a projeção de dentina tem o mesmo nível de material orgânico e inorgânico. Não tem. E daí eu quero que você pense numa imagem que talvez está na visão de todos os dentistas. Pense naquele desenho clássico, para a gente conhecer o dente, né? Então tem lá o dente seccionado, cortado ao meio, e daí tem a parte de esmalte, tem a parte de dentina, tem a parte da polpa, tem os microtúbulos lá dentinários. E daí nós sabemos que os microtúbulos dentinários eles são mais largos e mais afastados, próximo a quem? Próximo à região de esmalte. E o contrário para a região de polpa. Então, a gente tem um tecido próximo ao esmalte muito mais mineralizado, porque se nós temos esses microtúbulos mais espaçados, significa que nós temos mais material inorgânico entre eles, material duro, mineralizado, minerais entre os túbulos. Se nós temos eles mais juntinhos, a gente tem menos mineral. Então, o tratamento para cavidades rasas, médias e profundas em dentinas tem tempo de condicionamento ácido diferenciadas. Se você faz condicionamento ácido de 15 segundos para uma cavidade que está ali do lado da polpa, grudada, você vai ter, não é que você pode ter, você vai ter sensibilidade pós-operatória. E sabe quem que você vai culpar? Contração de polimerização da resina. E na maioria das vezes, a dor pós-operatória, depois de uma restauração, principalmente de uma restauração, quando a gente troca o quê? Amálgama, que é uma retenção profunda, é uma cavidade profunda. Se você faz 15 segundos, você vai estar gerando dor desse paciente. E você pode, inclusive, levá-lo a um problema de canal. Se você faz 15 segundos para uma área que está colada ali na região de esmalte, você pode ter problema com aderência. Por quê? Porque talvez você precise aumentar um pouquinho esse tempo. E convido você, dentista que faz restauração, que escutou isso agora e está surpreso, acha que não é assim que acontece, procure artigos. E você vai ver
realmente, depois que eu comecei a incluir estudos de artigos, principalmente de revisões sistemáticas, não é qualquer artigo, são revisões sistemáticas, né? Porque um artigo eu posso aqui, por exemplo, fazer agora um artigo falando que a amálgama é muito melhor, muito mais bonito, muito mais seguro do que resina. E pode ser mentira, como é uma mentira. Certo? Então, quando eu comecei a colocar isso na minha rotina, eu entendi que o conhecimento está muito mais ligado a um pensamento crítico sobre o que nós executamos, sobre o que nós fazemos e sobre o comportamento dos nossos pacientes. Então, muitas vezes eu fiz tratamentos, trabalhos altamente complexos, em que eu fui feliz nos tratamentos, em que foram tratamentos assim de livro. O meu paciente saiu como se fosse uma coisa qualquer, sem sentido. E quantas vezes, gente, eu fui, por exemplo, fazer um atendimento domiciliar em um desgaste em alguma prótese que ainda ficou mal adaptada no meu paciente, que me levou 15 minutos, que eu simplesmente cheguei lá e levei alguma coisa que o paciente gosta. O paciente, gente, trouxe para mim diversos outros pacientes. E não foi uma coisa complexa, não foi uma coisa que me gastou, eu tive um gasto excessivo para poder comprar material para fazer, etc. Porque a gente sabe que na odontologia tudo é gasto, né? A gente sabe que é muito caro tudo. Mas talvez não seja isso que não tá te deixando chegar no nível que a gente espera de sucesso. Talvez é a falta de parar tudo e prestar atenção nas suas atitudes, nas suas condutas, no que está acontecendo na sua clínica. É você sair da sua clínica e entrar novamente como se você fosse um paciente. Como você se sentiria ao entrar no seu ambiente de trabalho como se você fosse paciente? As pessoas não querem ir em algum lugar simplesmente para fazer um tratamento qualquer e ir embora. É muita, talvez, ingenuidade a gente pensar nisso. Muitas vezes elas vão sim para ter um tratamento de uma extrema especialidade. Ela já vai procurar você, principalmente nas redes sociais, porque ela quer um especialista naquilo que ela vai fazer. Até porque o dentista ele gera um certo desconforto, a gente sabe. Mas ele quer ser bem tratado. E isso, no final das contas, conta quase que 50% do seu papel como dentista na vida de alguém. Então não é balela. E quando eu falo tratar bem, não é forçar um tratamento. Tratar bem é de verdade se preocupar com o seu paciente. Né? Então eu dei o caso agora de um paciente que ficou muito feliz porque eu simplesmente levei um presente para ele, né? Eu levei um livro. Na primeira vez que a gente consultou, eu tenho o costume de perguntar o que a pessoa gosta de fazer, quais são os hobbies, até porque tem muita doença não cariosa que ela adivinha, a gente adquire ela através de algum hobby, de alguma coisa que a gente tem na rotina do paciente. Então eu realmente pergunto tudo, pra gente mapear o problema e realmente ver o que está acontecendo com esse paciente, né? E numa dessas consultas, eu conversei com o senhor, ele veio de um outro estado, né? Ele veio por motivos de doença, de um outro estado para cá, e no estado onde ele estava, ele fez uma prótese que não ficou bem adaptada, que é normal, a gente faz prótese e depois a gente volta para fazer desgaste de alívio, polimento, esse tipo de coisa. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu encontrei com ele 2 vezes. Na primeira vez a gente fez um escaneamento para entender melhor como é que estava os toques prematuros ali daquela prótese. Batemos o carbono, fizemos um desgaste de alívio muito sutil, muito pequeno. E na segunda vez eu fui até a casa dele para a gente fazer uma laser terapia numa lesão de afta que tinha surgido por conta do trauma da prótese, e dar mais um polimento final ali na região onde a gente fez o desgaste do paciente. E eu linkei a primeira consulta
com o que ele me falou com a segunda consulta. Eu levei um livro para ele. Ele gostava muito de ler. E ali eu perguntei mesmo, o que o senhor gosta de ler? E ele me falou, gosto muito de livros que me fazem pensar na vida. Ele já é um senhor de 91 anos, que trabalhou a vida inteira na roça e descobriu agora esse amor por leitura. Eu achei isso muito, muito bonito da parte dele. E eu sou uma pessoa que também gosto muito de ler. Então eu falei, uni o útil ao agradável. Cheguei na minha casa, escolhi um livro que eu já tinha lido, que eu já tinha gostado muito, e falei, eu acho que o seu fulano vai gostar desse livro. Assinei o livro, levei para ele na nossa última consulta. E ele agradeceu e tudo. Uma semana depois, a filha dele me mandou mensagem. Falou, olha, o meu pai já leu o livro todo. Eu acho que o livro tinha quase 200 páginas. Ele já leu o livro todo, ele se emocionou, ele ficou muito feliz. E pediu para agradecer muito você. E disse que vai recomendar você para todos os amigos dele. Gente, um livro. Será que a gente precisa ser o profissional mais tecnológico do mundo? Né? Será que a gente precisa tá todos os dias correndo atrás dos maiores cursos, das maiores especializações, das melhores faculdades, universidades? Se você é um dentista que atende o paciente, o que você precisa aprender é lidar com o paciente. Então, talvez você tenha esse sentimento de que eu estudo e não saio do lugar, não tenho pacientes novos. Quando eu cobro um pouco a mais de um serviço que eu sou super especializada, meu paciente reclama, meu paciente não paga, meu paciente não paga consulta para ir comigo. Não vejo as coisas mudarem. Não é porque você está estudando pouco. É porque você não está percebendo o seu paciente, o seu cliente. Talvez você precise direcionar os seus estudos para reconhecer algo mais pessoal. Estude o seu paciente. Estude o seu paciente. Faça ele encontrar valor no que você faz. Compartilhe com ele o seu esforço. Compartilhe com ele que você se importa com ele. Isso é muito importante. E se você estuda, se você se dedica, se você compra os melhores materiais para a sua rotina clínica, se você não se conforma com qualquer coisa, significa que você se importa com o seu paciente. Significa que você não está ali só por dinheiro. Você se importa. Mas você tem que transmitir isso para o seu paciente. Transmitir isso. Então, às vezes, não é porque nós estamos sendo ignorantes, ou porque nós não estamos estudando o suficiente, ou porque nós parecemos leigos frente ao paciente, é porque nós não estamos sabendo lidar com esse paciente. Nós não estamos sabendo reconhecer a forma com que ele gostaria de ser tratado. E em todo final de atendimento, pergunte a ele o que ele gostou e, muito importante, o que ele não gostou. O que ele gostaria que fosse diferente? O valor? O tempo? O lugar? A abordagem? O procedimento? Pergunte. Isso é muito importante. Porque a crítica que vem de um colega não vai fazer a menor diferença para os seus pacientes. Mas a crítica que vem diretamente de um paciente é o que vai fazer você conquistar novos pacientes. Não estou dizendo que a crítica de colegas é algo ruim, pessoal. É algo bom, porque você está tendo uma crítica de pessoas que também estão no nível de especialização que você está. Né? Ele está entendendo a sua linguagem, né? Vamos dizer assim. Mas para você crescer, para você angariar mais os seus negócios, para você ter mais paciente, para você ser mais feliz na sua prática odontológica, você precisa escutar os seus pacientes. Então foque em estudar,
as relações interpessoais, as relações com seus pacientes. Porque estudar técnica é uma coisa que nós nunca mais vamos parar. Todo mundo sempre vai se atualizar, né? Eu mesmo saio de uma especialização, entro em outra, entro no mestrado. É algo que eu gosto muito dessa parte de estudar, essa parte acadêmica, mas pra gente que tá lá no mocho todos os dias, nós precisamos de habilidades mais humanas, né? Soft skills, ok? Inclusive tem até um livro muito bom, se alguém quiser, mande aqui nos comentários que eu posso colocar aqui, tá? Um livro muito bom que me fez parar e pensar e que realmente tem mudado a minha rotina. Eu tenho tido muito mais pacientes que vêm por desejo do meu atendimento, da Andressa, meu atendimento. Não porque quebrou um dente e eu falo, vou em qualquer dentista ali e vou arrumar o dente. Não. Porque o meu convênio aceita aquele dentista. Não. Até porque eu não trabalho com convênio. O meu paciente paga consulta e paga feliz. Por quê? Porque o paciente que eu recebo na minha cadeira, que eu recebo na minha clínica, é majoritariamente das vezes pacientes de indicação de pessoas que já tiveram experiências comigo, já fizeram tratamentos, já se consultaram, já tiveram um bom feedback, um resultado bom. E a maioria dos resultados bons que me geram mais pacientes não são procedimentos complexos, procedimentos caros, procedimentos altamente estéticos, mas são de procedimentos funcionais, principalmente, que mudam a vida do indivíduo, mas que também mudam a percepção a partir da abordagem que nós temos com os nossos pacientes, né? Então, é uma coisa assim que a gente escuta muito, mas trate todo paciente como se fosse uma pessoa que você ama muito, como se fosse sua mãe, o seu pai, o seu marido, sua esposa, seu filho. É muito clichê isso, mas nós só conseguimos nos colocar no lugar do paciente quando nós enxergamos alguém que nós amamos naquela pessoa. Então, faça isso. E faça isso e depois volte aqui nos comentários e me diga qual que foi a sua experiência. Você vai ser muito mais requisitado, você vai ser reconhecido, você vai ser respeitado na sua profissão. E daí você vai conseguir colocar tudo aquilo que você estudou para que o paciente veja valor naquilo que você estudou, para que ele não reclame mais de preço, de tempo, né? Esse tipo de coisa. Tá bom? Então, mais um vídeo aí aleatório. Vou fazer alguns vídeos assim, falando de coisas que eu tô pensando mesmo na rotina, que eu acredito que são coisas que todo colega pensa, mas não fala, ou por vergonha, ou por falta de tempo, ou por medo, não sei. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se identifica, por favor, não deixe de deixar um like aqui, né? Se inscrever no canal, comentar algum assunto que você queira que nós coloquemos aqui, tá? E também deixo aqui as minhas redes sociais aqui embaixo na descrição para quem quiser me seguir. Lá eu falo de uma forma mais frequente, né? Lá eu faço lives, inclusive. Então, nós temos uma interação mais próxima, né? Lá eu compartilho muito da minha rotina clínica também, daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito como cirurgiã dentista, e um pouquinho também da minha vida social, né? Da minha vida como pessoa e não como cirurgião dentista. Um abraço, pessoal, espero que todos estejam bem, né? E tentem fazer isso na clínica de vocês. Tentem observar mais o ambiente de vocês, o paciente de vocês. Eu tenho certeza que essa percepção de inteligência, percepção de conteúdo, ela vai vir muito mais frequente na nossa vida quando a gente começa a aplicar isso. Abraço, galera!